Eu acho que muito mais que os primeiros 20 minutos vão ser cruciais. Estou à espera de duas equipas que querem ganhar. Não acredito, obviamente não acredito que o Chelsea jogue para outra coisa que não seja ganhar. Jogam em casa, perderam o primeiro jogo. E nós, por uma questão de cultura de clube e também pela identidade que eu quero dar à equipa progressivamente, também não haverá estádio ou adversário que nos faça pensar de outra maneira. Se temos que defender bem para poder ganhar o jogo, obviamente que temos que defender bem para poder ganhar o jogo, mas o objetivo, sob o ponto de vista emocional e sobre o approach tático, é tentar ganhar o jogo. Eles perderam, mas perderam em Munique num calendário muito mais acessível do que o nosso. O nosso calendário é muito mais complicado. Os pontos que nós perdemos foram, à partida, pontos que se pensava que iríamos somar, e vamos ter que ir à caça de pontos em todos os 7 jogos que temos pela frente. É mais difícil o Chelsea em Stamford Bridge, ou o Real Madrid na Luz, ou o Newcastle em Newcastle. Não consigo honestamente dizer qual é que é mais fácil, mais difícil, mais possível ou menos possível de sacar os pontos. Amanhã temos que ir por eles. Ter dimensão europeia não significa pensar em ganhar a competição europeia no imediato. Estamos tão longe disso, até porque a competição acabou de começar, que pensar até nos faz mal. Agora estamos numa fase em que cada ponto é fundamental. Num formato em que todos nós, temos pouca experiência. Eu conheço o formato porque o ano passado joguei Europa League, mas é um formato um bocadinho estranho. Estás numa classificação com tantas equipas com quem não jogas contra, que não tens como controlar o teu destino relativamente a essas equipas. Cada ponto é um ponto fundamental. E acho que ninguém me levará a mal se disser que, olhando para o calendário do Benfica, os 3 pontos com o Qarabag eram aqueles pontos que seriam, à partida, a base de construção, e depois 1 ponto aqui, 3 pontos ali, e a qualificação chegará. Estamos numa situação mais complicada em função disso, mas temos que partir para cada jogo com a intenção de os conseguir. Estar em casa, sim, estou em casa. Mas já joguei aqui com o Tottenham, com o Man United, com o Inter na Champions, e durante 90 minutos nem eu pensei por um segundo onde estava, com quem estava a jogar, de modo algum. Por isso, como dizem eles, I'm not a blue anymore. Sou vermelho e quero ganhar. O trabalho foi não trabalho, mas esse trabalho, não trabalho, era a coisa que os jogadores mais precisavam. Finalmente tiveram 3 dias entre jogos. Desde que eu cheguei, os 3 jogos que nós fizemos foi sempre com 2 dias entre jogo, e quando isso se começa a acumular, nós chegamos ao último jogo com o Gil Vicente em grandes dificuldades, alguns jogadores mesmo com luzes vermelhas na análise e no data que nós temos jogo após jogo. Finalmente tivemos 3 dias de não trabalho. O trabalho de organização tática para o jogo de amanhã é mais passivo do que propriamente ativo no campo. Eu hoje gostaria de ter treinado no Seixal, mas não foi possível por logística. E o treino de hoje eu tinha 2 opções. Uma, o treino é aberto, vocês estão lá e não posso trabalhar taticamente. A segunda opção era só 15 minutos para vocês, mas aberto para as câmaras que estão aí, que fui eu que expus há muitos anos atrás. O que significa que o treino seria na mesma aberto. Portanto, o treino de hoje é um treino
da ativação sem grande trabalho tático. Agora penso que os jogadores têm grande concentração em tudo aquilo que nós falamos, em tudo aquilo que nós analisamos. Foi esse trabalho que fizemos ontem, que fizemos hoje e que ainda continuaremos amanhã, para tentar estar o melhor possível. Só se me perguntar, eu acredito mais neste tipo de trabalho, eu acredito mais no trabalho de campo, não tem comparação possível, acredito muito mais no trabalho de campo, mas acho que princípios de organização nós vamos ter, e quando temos princípios de organização e os jogadores estão seguramente focados, acho que temos boas possibilidades de discutir o jogo com uma grandíssima equipa. Pedro Neto é um dos melhores alas do mundo. O Roberto na Seleção Nacional é obviamente um privilegiado, porque tem não só o Pedro, mas tem 3 ou 4 ou 5 jogadores de perfil semelhante. Nós aqui no Benfica não temos tanto desse perfil. Obviamente gostaria muito de ter o Pedro, mas está numa realidade completamente diferente a nível económico, e é para esquecer. Simplesmente desejar-lhe, como sempre, o melhor, que não tenha lesões que nos últimos anos foram impeditivas de um crescimento mais rápido, que amanhã não tenha, obviamente, um grande jogo, mas ao Pedro, obviamente, que desejo o melhor e agradeço as palavras dele. As sensações de chegar aqui não foram assim tão profundas, porque eu vivo mesmo aqui. Eu, quando estou em Londres, praticamente passo aqui cada dia, não senti assim muita coisa. E conheço-me bem, muitas vezes joguei contra anteriores equipas, como eu dizia, já vim aqui com 3 clubes diferentes, o Benfica será o quarto. É um estádio onde não sentirei nenhum tipo de antagonismo, penso eu, em princípio, não penso sentir nenhum tipo de antagonismo, que também não me faria mal nenhum, mas não penso sentir nenhum tipo de antagonismo. Mas temos objetivos diferentes, eu consigo isolar-me desse contexto sem problema. Mas não parece que o Benfica tenha jogado aqui tantas vezes assim. Se estivéssemos a falar de 10 jogos, 9 derrotas e um empate, mas acho que estamos a falar de quê? De um par de jogos, no máximo, não recordo. 4, olha, pensava que tinha vindo menos vezes. A final da Europeia perde no prolongamento. E eu não me agarro muito a esse tipo de número. Honestamente, não me agarro muito. Normalmente as equipas portuguesas não têm grandes resultados contra as equipas inglesas, porque as equipas inglesas são fortes. Acho que é o pragmatismo da coisa. São equipas fortes, com uma intensidade maior, com mais tempo de jogo útil, porque em Portugal há muita paragem, há muita equipa que em vez de jogar prefere que o adversário não jogue. Portanto, as equipas inglesas normalmente têm um nível acima das nossas a diferentes níveis. Mas claro que eu acredito. Se calhar ao minuto 88 assinava 3 vezes. Depende do jogo. Eu digo sempre, o empate é ótimo se o adversário for muito melhor do que tu. Se o Chelsea for muito melhor do que nós, se o Chelsea nos dominar, se o Chelsea nos empurrar para trás, se não nos deixar jogar, se não conseguirmos criar nada, o empate assina-se com grande alegria. Quando o jogo não começou, e não estamos a falar de knockout, no knockout a gente controla um bocadinho o que fizemos no primeiro jogo, o que é que precisamos no segundo, mas neste caso estamos a jogar a pontos. Eu acho que qualquer ponto é um ponto que serve, qualquer ponto neste tipo de formato é um ponto que te ajuda a atingir, se não o primeiro objetivo, o segundo objetivo. Mas neste momento vamos jogar.